Os Shichimbukais, sem dúvidas, são personagens de grande impacto na trama de One Piece. Afinal, deram muito apoio ao governo antes de sua extinção. Isso sem contar nos embates dos Mugiaras com Crocodile, Moriá, Doflamingo e Buggy. E nas alianças que esse grupo fez com Lau, Jinbe, Boa Hancock e em certa medida com Mihawk também. Mas a grande questão é, você sabia que o sistema de corsários existiu na vida real? Principalmente durante o período das grandes navegações? Será justamente isso que eu farei no vídeo de hoje, traçar um paralelo entre os Shichimbukais e os corsários da vida reais. Quando começaram e quando terminaram, ou melhor, por que terminou. Porém, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer, aquele canal que mostra que sua fonte de conhecimento pode ser a sua fonte de diversão também. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Piratas e corsários, como bem mostra em One Piece, é algo bem parecido. Porém, nós temos aqui que traçar as diferenças básicas. Pirata é um fora da lei normal. Ele rouba, contrabandeia, faz sequestros, destrói, só que em alto mar. Eu já vi muitas pessoas se perguntando se era possível ter tantos piratas assim na vida real, tal como mostra em One Piece. Eu diria que sim, principalmente durante o período das grandes navegações, onde eles traziam riquezas da América, África e da Ásia e levavam para a Europa. E os países que não tinham tantas colônias usavam do ato de pirataria para conseguir abocanhar uma dessas riquezas. E nos dias de hoje, alguns lugares, como a costa ali da Somália, ainda existem piratas modernos. Eles não usam lá aquele olho de vidro, perna de pau. Eles usam armas normais e fazem sequestros de navios que passam ali no Oceano Índico. E, sem contar, que uma das funções do pirata também era contrabandear. Você já viu algum produto pirateado? Um Pirate Bay aí? É claro! Então, isso mostra que sim, já existiu muitos piratas, tal como mostra em One Piece, e hoje também existe, só que o pirata moderno é diferente. Já os piratas dentro de One Piece têm uma outra característica. Óbvio, tem aqueles que são bandidos, que gostam de roubar e são fanfarrões, porém, temos outros que têm um propósito mais amplo, seja desde derrubar o governo mundial ou navegar livremente, como o próprio Luffy Mugiara ele quer. Ele não tem grandes preocupações, ele apenas quer a liberdade e também ele tem um grande sonho, a grande meta e a determinação de achar One Piece. O corsário, ele basicamente faz as mesmas coisas que um pirata, só que com uma diferença, ele tem a autorização do Estado para roubar. Pode isso, Arnaldo! Como, por exemplo, um dos países que mais fez uso dos corsários foi a Inglaterra. Por quê? Essa nação não tinha grandes colônias, não conseguia tantas riquezas, chegava nos piratas e dava a carta de corso. O que era isso? Era autorização para roubar, desde que o navio fosse de outras nações. Então, quando as embarcações vinham da América para a Europa, eles roubavam principalmente grandes quantias de ouro e produtos de grande valor na Europa. Então, a grande diferença aqui é o corsário, ele é um bandido autorizado pelo governo, que também era muito utilizado durante períodos de guerra, para você conseguir tirar a força do inimigo e trazer para você com esses recursos. Já os Shichimbukais dentro de One Piece, eles eram piratas que o governo os contratam para equilibrar a força contra os Yonkais ou mesmo piratas, e dessa forma não ficar para trás. Eles têm total liberdade de fazerem o que querem, desde que não infringam os direitos às vontades do governo mundial. Muito parecido, por exemplo, com o que a Inglaterra fazia. Olha, corsário, você pode roubar do pessoal de fora, mas não roube meus barcos. E você fica tranquilo, depois a gente divide as riquezas. Com os Shichimbukais é algo parecido. Enquanto o uso dos corsários em períodos de guerra, em Marineford, este é um grande exemplo, uma vez que o governo convocou e obrigou que todos os 7 Shichimbukais fossem lutar ao lado do governo. E eles o fizeram. Agora, vamos entender aqui por que os corsários da vida reais foram extintos. Foram por 2 motivos, basicamente. Primeiro, com a centralização do poder dos estados modernos, lá na Europa, eles não tinham como ter uma força que eles não pudessem controlar completamente. Então,
os piratas, os Shinshimbukais, ou os corsários da vida reais, né, na verdade, eles nem sempre seguem as leis. Então você não pode contar com um cabra desse. E o segundo, porque também desenvolveram novas tecnologias que facilitam a navegação e armas. Por exemplo, o barco a vapor e as armas de fogo cada vez mais sofisticadas, fazendo desnecessário se aliar com pessoas de moral de índole duvidosa. E em One Piece não foi diferente. Primeiro motivo, questão da centralização do poder. O governo mundial percebeu que alguns Shinshimbukais estavam usando do seu privilégio para ir contra os interesses do governo. Olha o Crocodile em Alabasta e do Flamingo em Dressrosa, exemplos nítidos disso. E também eles desenvolveram uma nova tecnologia, que é a SSG, que não precisa mais de você ter os Shinshimbukais para equilibrar o poder. Com esse novo mecanismo, com essa nova arma, eles conseguem dar conta do recado, colocando o sistema de Shinshimbukais na ilegalidade, rompendo e esses passando a ser meros piratas. E aí, será que é mera coincidência o sistema de corsários e Shinshimbukais terem essas semelhanças? Coincidência? Acho que não! E esse é um dos grandes motivos que, para mim, faz a obra de One Piece ficar muito rica, usando elementos reais e misturando com fantasia. Dessa forma, a gente aprende assistindo e assiste aprendendo. Gosta disso? Essa é a grande missão do canal, unir esses dois elementos. E caso você goste de vídeos como esses, eu já tenho uma playlist inteira falando só sobre One Piece e alguns conceitos de história e filosofia. Fica aqui a dica para você. Ou super indico a você assistir o vídeo no qual eu traço a questão da Boa Hancock e o escravismo comparando com a vida real também. E aqui vamos para a seção Merchan. Caso você queira aprender a desenhar do básico ao avançado, super indico o curso do Bunny Arts. Aqui ele vai te ensinar a fazer o traço dos seus principais personagens de uma forma simples, eficaz e direta. Eu fiz e aprovo. Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct aqui do Insta. E, por último, a seção agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Linha. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!